Olá, aqui é o professor Sérgio do Laboratório de Geotecnologias do Mackenzie. Nesse vídeo vou mostrar como é que a gente faz a união de um arquivo CSV com a tabela de atributos de um shapefile. Como exemplo, vou utilizar novamente o arquivo RMSP e no vídeo anterior a gente criou um arquivo CSV a partir do arquivo Excel. Esse arquivo CSV, só para a gente lembrar, ele é um arquivo de texto plano, onde eu tenho aqui as colunas de código, população, domicílios e assim por diante. Só lembrando que no vídeo anterior a gente substituiu a vírgula pelo ponto decimal e a gente substituiu o ponto e vírgula, que era o separador de campos, pela vírgula. Então a gente colocou esse formato aqui, né, compatível com o que o QGIS utiliza como padrão. Aqui no QGIS eu vou adicionar a camada CSV. Essa é uma camada de texto delimitado, é essa opção aqui que eu utilizo. Aqui eu escolho, com esse botão aqui, eu escolho o nome do arquivo. Então escolho aqui qual é o arquivo que eu quero abrir. Nesse campo aqui eu defino qual o nome da camada que ele vai gerar, que vai aparecer nessa lista de camadas. Vou deixar o padrão aqui, que é dados, que é o mesmo nome do arquivo. Essa codificação UTF-8 não está compatível com o meu arquivo, né? Olha, a codificação que está lá não é o UTF-8. Tanto que o código, que tem um acento aqui, ó, ele está com um caractere estranho, né? Então eu preciso clicar aqui e ajeitar a codificação, colocar a codificação correta. Olha, nesse caso aqui é essa Windows 1252. Tá? Quando você muda a codificação, pode ver que o acento aqui já está certo, já foi resolvido esse problema. Tá? Nessa opção aqui, formato do arquivo, eu preciso falar como é que as informações estão organizadas dentro do meu arquivo CSV. Tá? Normalmente ele vem como padrão assim, ó, CSV, texto separado por delimitador. Tá? Se você tiver com o arquivo CSV padrão, né, você pode deixar nessa opção. Agora, se o teu separador de campos for, por exemplo, um ponto e vírgula, ou se o seu separador decimal for uma vírgula, né, coisa que não é padrão, aí eu sugiro que você entre nessa opção aqui e defina, por exemplo, né, qual é o seu separador, se é uma tabulação, se é um ponto e vírgula, se é um dois pontos, tá? Então você pode ter separadores diferentes aí. O padrão é a vírgula, né? Tanto que o nome CSV significa valores separados por vírgula. Nessa segunda opção aqui, eu preciso falar quantas linhas eu tenho de cabeçalho. Então você pode ver aqui na minha tabela, né, aqui ó, código, POP e tal, isso daqui é a primeira linha do meu arquivo CSV. Então eu deixo marcado aqui, ó, primeiro registro tem o nome de campos, e aí ele já entende, né, que aquele primeiro registro, a primeira linha, tem o rótulo aqui das colunas. Tá? Se você tiver mais de uma linha com esses rótulos, aí você ajusta aqui o número de linhas. Tá? Outra coisa, se as suas informações que estão lá no arquivo CSV, né, os valores numéricos, tiverem um padrão de separação decimal com vírgula, você tem que marcar essa caixinha aqui, ó. Tá? Eu não vou marcar porque a gente já substituiu, né, todas as vírgulas por ponto no vídeo anterior. Tá? Se você tiver alguma dúvida nesse vídeo, dá uma olhadinha no vídeo anterior como é que a gente gerou esse arquivo CSV. Então, como o separador já está ponto decimal, né, eu não preciso marcar essa caixinha aqui. Se tivesse vírgula, eu teria que marcar. Tá? Aqui na definição de geometria, né, eu tenho aqui a opção sem geometria, que é a que eu vou usar nesse caso aqui. Por que sem geometria? Porque eu não tenho nenhuma coluna na minha tabela que tenha uma coordenada de latitude e longitude, ou uma coordenada UTM, né? Tá? Então eu utilizaria, se eu tivesse essas coordenadas aí, eu poderia utilizar aqui uma outra forma aí de gerar, de importar, né, esse meu arquivo CSV. Tá? Eu vou até dar um exemplo disso daqui num vídeo mais adiante aí no nosso curso. Mas por enquanto é sem geometria. E aqui na configuração da camada não precisa mexer em nada. Tá?
Então, feito isso, você dá uma olhadinha aqui embaixo, que ele já mostra as primeiras linhas da sua tabela, né? Como vai ser gerado isso daqui no QGIS. E verifica se está tudo em ordem, né? Porque, por exemplo, se você utilizar um delimitador errado, vamos ver aqui, por exemplo, eu falo que o delimitador é ponto e vírgula, né? Olha, ele já bagunçou tudo aqui, né? Então você checa antes de finalizar se realmente as opções aqui, a visualização, na verdade, né, da tua tabela está correta. Tá? E aí eu vou dar um adicionar, fechar. E aqui está a minha camada de dados que foi importada lá do CSV. Tá? Aqui na tabela de atributos dessa camada, né, eu posso ver lá as informações que vieram do CSV. A partir daqui, a sequência é muito parecida com um vídeo anterior dessa aula aqui, que eu contei para vocês como é que a gente importava dados do Excel e gerava um mapa temático, por exemplo, né, fazia a união. Então aqui seria a mesma coisa. Eu posso, por exemplo, adicionar uma camada vetorial, aquela camada RMSP. Posso fazer a união, então dou um duplo clique aqui, venho aqui em uniões, adicionar. Aqui já está certo, ó, código com código. A única coisa que eu vou fazer aqui é remover esse prefixo. Então, se você tiver dúvida nisso, olha lá o vídeo anterior, tá? Olha, minha tabela, então, agora tem as duas colunas originais do shapefile e mais essas outras que eu trouxe da camada do CSV. Para que isso seja materializado, né, porque essa união é uma união virtual. Para você materializar isso daí, você vem na opção exportar e manda salvar esse shapefile. Então, você pode salvar, por exemplo, né, com o nome RMSP BGE. Feito isso, você pode descartar essa camada aqui. Você não precisa mais, porque ela tem só duas colunas, né? Pode descartar também o teu arquivo CSV. E aí você fica apenas com esse arquivo aqui, que tem a sua tabela completa. E a partir disso pode começar a gerar os seus mapas temáticos. Então você pode duplicar essa camada, você pode renomear. Vamos fazer um mapa, por exemplo, de população. Vou lá nas propriedades, simbologia. Esse é um mapa graduado pela coluna POP 10. Vamos fazer isso em tons de azul, por exemplo. Eu quero um mapa de contagem igual, que é o quantil. Em vez de 5 classes, vou colocar mais algumas aqui. Né? E pronto. Está aí o meu mapa temático. Né? Ele foi gerado a partir de um shapefile, que foi unido com dados de um arquivo CSV. Né? E a partir dessa união, eu consegui gerar esse mapa aqui. Lembre-se no final de salvar o seu projeto. Então, esse aqui é o projeto RMSP BGE, por exemplo. Aqui vamos colocar QGS. E lá na sua pasta, você vai ver que foram criados aqui um shapefile novo, com a união. Note que nesse shapefile, o arquivo DBF, que tem a tabela de atributos, tem 28 kilobytes. E no DBF original ele tinha 14, porque ele tinha duas colunas, agora ele tem as duas colunas originais e mais 5 que vieram lá do arquivo CSV. E eu tenho também agora o meu arquivo de projeto. E a gente se vê no próximo vídeo.